a PFUI não é mais aceita. Então, para você que já trabalha nesse mercado, já estava acostumado com esse documento, acabou. PFUI já era. Agora a gente tem a proposta de construção individual. Ela nem chegou e a gente já colocou um apelido nela, que é a PCI. Mas não precisa te preocupar. Às vezes, o novo, ele vem com aquele receio, né? Pra que essa mudança e tal? Mas muito pelo contrário. A PCI veio de uma forma muito mais didática, de simples preenchimento e vai reduzir muito o número de erros e falhas que às vezes geravam uma negativa na liberação da construção financiada. Então, eu fiz esse vídeo para você conhecer a PCI. A PCI, que é a proposta de construção individual, ela vem então com o intuito de substituir a PFUI, né? Para quem está aqui acompanhando esse vídeo aqui agora, em ambos os casos é um cronograma, né? Um orçamento da obra para o cliente que deseja fazer a construção dele de forma financiada com a Caixa. Então é nesse documento que vai vir descrito as informações da obra, as informações do custo, qual que é a programação, as medições que serão liberadas. Então, todas vão vir nesse novo documento. Conforme já vinha, né, na PFUI, no cabeçalho aqui, no início aqui, já vem toda a orientação de preenchimento, né? Quais são os campos que devem ser alterados, quais são as fórmulas que não devem mexer para não descaracterizar, para não perder, né? E deixar, às vezes, modificar alguma fórmula na planilha. Então, vem aqui essa indicação do preenchimento. Na PCI, o primeiro item que chama atenção aqui nessa aba de identificação, aqui no início, é a questão do responsável técnico. A gente tem agora duas opções para colocar. Tanto o responsável técnico do projeto arquitetônico, né, que é o projeto de edificação, e também o responsável técnico pela execução da obra. Porque é muito comum o cliente ter dois. Às vezes um que fez o projeto, mas outro que vai fazer a execução. Então, nesse caso, dá para descrever os dois aqui na aba de identificação. Nayara, mas eu tenho um engenheiro que vai fazer os projetos, é o mesmo que vai fazer a execução. Só vai repetir aqui a informação, não deixando o campo em branco. Então, no demais, na aba de identificação, a alteração que a gente teve foi essa, o que é ótimo, né? Foi uma alteração bem significativa. Aqui na documentação para análise técnica, a gente tem aqui as informações que devem ser inseridas que aquela obra já possui. Então, a gente tem aqui, ó, certidão de matrícula do imóvel. Sim. Alvará da obra, que vai tirar aquela dúvida. É necessário ter o alvará para estar fazendo a análise e liberação do recurso, quer dizer, da contratação? Ou não, o alvará só é necessário na liberação do recurso? E aqui a gente tem essa opção. Se o cliente já tem o alvará, a gente marca sim. Se o cliente não tem o alvará, a gente pode marcar no primeiro desembolso, ou seja, para o pagamento da primeira medição. E aí, nesse caso, torna-se um item obrigatório para esse momento. A RT de projeto, a RT de execução de obra. Se eu coloco que esse cliente não tem a RT de execução de obra, olha o que vai acontecer. Vai colocar que é um item obrigatório. Então, ou seja, essa questão vai reduzir falhas, porque nesse momento o engenheiro que é responsável, que vai estar confeccionando, já vai ver que é um item obrigatório. A mesma coisa acontece aqui, ó, projeto legal. Se eu coloco sim, tudo ok. Se eu coloco que falta, vai parecer que é um item obrigatório. E aí isso vai reduzir muito a questão de negativas, falha, faltar documento, já mesmo pela PFUI. Terreno próprio, sim ou não, que é uma informação interessante na hora que for fazer a análise, né? Porque a gente tem tanto financiamento para construção e terreno próprio e tanto financiamento para aquisição do terreno e construção. Aqui a gente tem qual que é a área construída dessa obra, qual que é a área desse terreno e qual que é o valor do terreno. Item importante quando a gente fala sobre valor de terreno. Valor do terreno é o valor que foi negociado esse terreno, valor da aquisição. Então, Nayara, eu fiz a aquisição de um terreno de 100 mil, valor do terreno 100 mil. Agora, o engenheiro da Caixa vai fazer uma segunda avaliação, que é a avaliação de valor de mercado. Então, pode ser que nesse momento que ele vai chegar lá para avaliar, esse terreno já não vale mais 100 mil, vale 120, ou não, às vezes vale 80 mil. Então, não confunda valor de terreno com valor de avaliação. Valor de avaliação é o valor negociado aí. E aí vem as outras questões, tipologia do imóvel, que aí a gente vai aparecer aqui residencial ou comercial. E agora esse item aqui que eu achei ele talvez o melhor da PCI, que é o sistema construtivo.
É uma dúvida que vocês têm com muita frequência comigo aqui, que quais são os sistemas construtivos que a Caixa aceita. Então a gente tem aqui, ó, agora as opções: aço estrutural e bloco de vedação, convencional; alvenaria estrutural, convencional; estrutura de concreto e bloco de vedação, convencional; paredes de concreto NBR 16055, parede com estrutura de madeira com bloco de vedação, wood frame, madeira, steel frame; parede de concreto com EPS, parede de concreto não prevista nas normas da ABNT e outros. O que acontece? Vocês conseguem perceber que até aqui nesse campo de estrutura de madeira com bloco de vedação, a gente tem a opção de convencional. Então, ou seja, até nesse item aqui, a solicitação vai para o engenheiro da Caixa, ele faz a análise da viabilidade ou não para o laudo. Quando a gente pega de wood frame até a opção de outros, qualquer análise no sistema inovador já é aceita pela Caixa, mas ela precisa de uma segunda análise, que é feita pela GIAB. Então isso vai viabilizar, porque na hora que a gente já coloca o sistema construtivo, já tira aquela dúvida: é aceito, não é aceito e tal, e qual é o trâmite desse processo. Então até estrutura de madeira com bloco de vedação, análise feita pelo engenheiro mesmo da Caixa. Wood frame, que é sistema inovador, até a opção de outros, essa análise passa pela GIAB para ter uma segunda análise, para ter um segundo parecer. Ótimo, isso aqui foi muito bom. Aqui a gente tem as opções de cobertura, que aí vai colocar telha metálica, fibrocimento, telha de fibrocimento com platibanda, telha de cerâmica, concreto. A gente tem as opções de acabamentos, como que vai ser feito, pintura com textura em grafiato, cerâmica com porcelanato, tijolo, bloco aparente, outros. E isso vai acontecer com todos os demais itens, ó, louças e metais, linha popular, linha média, linha luxo. O que viabiliza essa questão? Antes, o preenchimento da PFUI, ele era manual por cada item, e às vezes o engenheiro que ia fazer o preenchimento tinha que pegar as informações, pegar o código do SNAP, colocar dentro da planilha. Isso gerava mais morosidade para o preenchimento, e agora não, é só fazer a escolha dos itens conforme o perfil de cada obra. Olha, esquadrilhas internas, ferro, vidro temperado, PVC, madeira, outros. Então esse preenchimento ficou muito bom. E quando a gente utiliza a opção do outros aqui, opa, que arrastou aqui. Quando a gente utiliza a opção do outros aqui, então aqui, olha, eu peguei aqui revestimento de áreas molhadas e eu acabei colocando outros, é importante que venha essa descrição aqui. Outros, o que vai ser utilizado? Ah, em vez de eu utilizar no revestimento aqui de as áreas molhadas, cimento, cerâmica, pedra, porcelanato, granito, às vezes eu vou fazer cimento queimado e vou passar uma pintura ideal para piso. Tem que vir descrito como que vai ser essa opção do outros aqui. Então, sempre que optar pelo outros, uso o campo aqui. Divisão interna aqui é realmente a divisão do imóvel, né? Ah, Nayara, lá vai ser 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Então, é essa descrição, como que vai ser uma área de serviço. Então, vai descrever dessa forma aqui essa etapa, bem tranquilo também, então descrito mesmo, tá? Continuando, quando a gente pegar aqui a aba dos custos, o preenchimento da aba custo ficou um show de bola. Vocês estão vendo que eu estou preenchendo aqui juntamente com vocês aqui, para vocês verem como que ficou bem simples essa questão do preenchimento. Preenchi tudo aqui na faixa de 10 mil só para alinhar o meu preenchimento aqui, facilitar. Mas olha para vocês verem, então aqui olha, no primeiro item, que antes era todo descrito e tal, que era aquele primeiro custo ali inicial, barracão, provisórias, ligação de água, luz e tal, e eu coloquei aqui que esse cliente solicitaria para essa etapa um valor de 10 mil. Conseguem perceber que 3,97 é o limite para essa etapa e a minha incidência deu 5,26? Se eu reduzir aqui às vezes para uns 5.400, olha para você ver, a minha incidência vai para 2,91, que fica entre o mínimo e o máximo. Aqui que estava laranja, já não ficou mais, porque está dentro da incidência. Tá vendo aqui o segundo item aqui, que é infraestrutura, estacas, brocas e baldrames. A incidência, né, é de 3,07 a 7,43. Como o meu aqui deu 10.001, tá dentro da incidência e ficou branquinho. Então, quando a incidência ultrapassa ou fica abaixo, ela sempre vai estar com a cor aqui diferente, o que vai facilitar para que o engenheiro faça o preenchimento conforme a incidência
recomendada, né? Que é o aceitável. Ah, Nayara, isso é uma regra, isso é um padrão, isso é a ferro e fogo. Não, isso não é a ferro e fogo. Mas quanto mais próximo que tiver o orçamento dentro dessa incidência, maior a probabilidade de ter uma aprovação. Então, aqui fica as incidências aceitáveis bem já junto com o preenchimento, e caso a incidência não esteja dentro do que foi previsto, ela mesma vai apontar, e aí você vai fazendo alteração do custo até entrar dentro da incidência, tá vendo? Eu fui fazendo algumas alterações e já foi entrando dentro dos limites das incidências aceitáveis. Então pronto, aqui a questão do BDI ele é utilizado quando o cliente optar por fazer para uma obra por construtora, né? O COT prevê um BDI de 18%, então se eu coloco aqui 18% de BDI, o cliente tem um custo de 195 mil de obra, ainda pode solicitar um BDI de 35 mil, que está sendo feito por uma construtora, e esse total de obra aí, no caso, para esse cliente seria 230. Ah, Nayara, vou fazer minha obra por administração própria. Você zera o BDI e pega somente o valor que você vai utilizar para a obra. Aqui a gente tem a aba, que é o item que eu até comentei já com alguns de vocês aí, que é o item 20, que é o outros, que ele foi inserido na PCI e que antes na PFUI ele estava entre complemento e outros. E esse item, ele veio com uma incidência muito boa para se trabalhar, que ele tem uma incidência que vai de 0 a 10%. Então, essa incidência de 0 a 10 permite que o cliente possa inserir alguns custos a mais para a obra dele. Então, quais são esses custos aqui? Ó? Alguns exemplos. Fundações especiais, cortes, aterros, contenções, elevadores, equipamentos, piscina, quadra, esporte. Então, dentro desse item aqui, o cliente às vezes pode solicitar e fazer uma piscina. E ele vai colocar qual que é o custo que ele tem para fazer essa piscina, vai colocar às vezes muro que ele já quer fazer dentro da obra dele, ele vai colocar esse custo do muro, e aí vai ficar todos dentro dessa aba outros aqui. Então a gente está falando aqui de um cliente que está construindo uma obra aí de 195 mil, se ele pode pedir até 10%, a gente está falando de 19 mil que ele pode distribuir dentro da aba outros, o que vai auxiliar muito para alguns recursos aí. Dentro dessa aba aqui, a gente tem o próprio sistema. Eu não cadastrei aqui o valor do terreno, então vou só voltar aqui para colocar o valor do terreno aqui, para vocês ficarem vendo isso aqui, ó. Terreno aqui, 100 mil. Perfeito, 100 mil valor de terreno. Então, olha só, a própria planilha já calcula, olha, o custo total da obra, 195.564 mil. Valor do terreno, 100 mil. Então, o custo total dessa obra é de 295.664. Outro item que eu também não preenchi, por isso que não fez o cálculo do metro quadrado, foi a área construída total. Vamos colocar aqui que seja uma casa de 123 metros quadrados. Pronto, seria essa informação ali, 123. Nessa hora, agora ela já calculou. Pelo custo total da obra, terreno e edificação, ela já calculou aqui o valor do metro quadrado aqui com base nesse custo aí, tá? Então, no caso, 2.402,96 no exemplo que eu dei. Coisa que, esse item aqui que ajudou demais para quem é engenheiro, né, que faz as vistorias aí para a Caixa Econômica, né, que é a questão de colocar aqui o poligonal do terreno, que é a posição do terreno. Então, aqui tem duas opções que pode ser utilizada, que é a do Google Earth e mais a planta do loteamento, onde você pode inserir aqui, ó, puxar e colocar a imagem do Google Earth ou a planta do loteamento. Isso auxilia para que realmente o engenheiro que for fazer vistoria, ele saiba que ele está indo fazer a vistoria do terreno correto. Então, isso é um ponto que vai ajudar demais. E aqui, bem no cantinho, a gente tem o cronograma físico-financeiro. Para quem está acostumado aí com a PFUI, é aquele cronograma que ficava ali no finalzinho da PFUI, na última página, gastava uma página inteira. Na PCI ele veio e pegou só esse cantinho aqui. Por quê? Porque realmente, quando o engenheiro do banco ia fazer a análise, ele faz a análise voltada realmente para verificar qual que é o percentual executado em cada medição. Ele não está muito focado naqueles subitens, naquela descrição que existia. Então, isso aqui agora veio para viabilizar muito essa questão. E aí, o cliente vai descrever o que realmente ele pretende executar, qual que é o
o que vai ser a execução de cada etapa, né? Então, Nayara, a primeira etapa do cliente ele vai executar 12%, a segunda 14%, a terceira ele vai executar 9%. Opa, pegou aqui, aí, 99 que pegou aqui, 9%. A outra ele vai executar 16%, até totalizar os 100%. E da mesma forma, o sistema vai fazendo a liberação do valor, né, com base na contratação do financiamento. Então, 12% do valor seria 23 mil, 14, 50.848. Lembrando que aqui é o valor acumulado, né? Então, a análise aqui é feita com base no acumulado, que é a soma da primeira mais da segunda e tal. E aí a análise vai ser feita com base nesses percentuais, conforme a gente já fazia utilizando na Perfui. Ou seja, toda a análise que vai para dentro do CIOP está aqui, ó, cronograma físico-financeiro. E aí, aqui no finalzinho a gente tem as declarações de ciência do devedor e responsável técnico da obra e algo que ficou interessante aqui agora, né? Antes a gente não precisava de recolher a assinatura do cliente, era um hábito nosso aqui do escritório, a gente sempre pediu o cliente para fazer uma rúbrica, mas agora veio essa necessidade, né? Além do responsável técnico, é necessário também que o cliente faça assinatura. Juntamente com a PCI, a gente tem aqui o reprogramação do cronograma, que é o caso, às vezes, do cliente, durante o decorrer da obra, ter que reprogramar alguma das medições, a reprogramação do projeto, que às vezes, por algum motivo, durante a obra, teve que fazer alguma mudança do projeto, então tem aqui a explicação de qual que é o motivo que teve que ter essa alteração, e algo que ficou bem legal, que é o laudo de análise, né? O que é esse laudo de análise? O engenheiro do banco, ele faz o laudo, a emissão do laudo dele vem através do CIMIL, para quem é correspondente. Mas às vezes o CIMIL costuma falhar. E a parte boa é que agora o engenheiro pode fazer esse laudo de forma manual. E qual que é a parte legal? Eu já estou aqui, ó, na aba do laudo análise, olha, tá vendo? E os pontos que eu preenchi lá na PCI, eles migraram aqui, ó, migraram para dentro do laudo de análise. Isso também vai viabilizar, se caso o sistema não estiver funcionando e o engenheiro precisa de fazer o laudo, ele pode utilizar essa aba do laudo de análise, porque as informações sempre vieram migrando desde o primeiro preenchimento até a última opção aqui do laudo de análise. Então, essa é a PCI, é um novo documento que é utilizado agora, já está vigorando. Ficou muito mais simples esse preenchimento, muito mais intuitivo, vai evitar várias negativas que existiam às vezes por causa da morosidade do preenchimento da Perfui que existia. Então, a gente tem mais que se adaptar com o novo e esse novo veio cheio de boas novidades, veio bem simplificado. Então, bons projetos, conhece alguém que trabalha nesse mercado, que já fazia construção financiada, que já atende essa modalidade de construção financiada, que trabalha fazendo preenchimento da Perfui, encaminha para ele já estar ciente das mudanças aí que está acontecendo.